Então agora nós vamos entrar no conteúdo de hoje. Mas eu pergunto para você, será que é interessante? Por que é interessante estudar a linguagem? Será que você em algum momento se viu diante de uma circunstância onde você tentou falar algo para a pessoa e parece que a pessoa não entende, parece que ela tá com um mapa diferente do seu? Quantas vezes você falou para você mesmo que você precisava mudar uma ideia, mudar um conceito e você não conseguiu? E essa voz interna que conversa com você, como é que você tem conversado com ela? Você tem discutido mais, tem trazido mais soluções práticas para a tua vida? O que esses processos têm trazido? Bem, na maioria das vezes, eu costumo dizer para você que a linguagem, ela traz muita dúvida. É isso mesmo, traz muita dúvida. Por que traz dúvida? Porque nós acreditamos que nós estamos certos em tudo. Mas será que nós estamos certos em tudo? Será que existe alguma verdade absoluta sobre algo? O que é que a ciência tem a falar sobre o que a gente tem de expectativa de verdade? O que seria a verdade nesse processo linguístico? Será que ela existe de fato? Ou cada um tem a sua linguagem? Depois que veio Einstein questionando a física clássica e mostrando a física quântica, percebendo, e aí foi quando ele mostrou que muita coisa que nós entendíamos não é completamente verdadeiro, existe probabilidades, estatísticas, proporções que naquilo não se aplica, ou seja, existe um sentido contrário. Como é que a gente enxerga essa realidade sabendo que talvez a gente não esteja completamente certo? Então, vou passar um vídeo agora para você refletir sobre isso. Fique atento. E se eu te disser que existe um dragão na sua garagem? Ou que um bule de chá está orbitando o Sol nesse exato momento? Você acreditaria? Suponha que você é um estudante e o seu professor quer fazer uma experiência com os alunos. Ele pede para todos saírem da sala. Depois ele pergunta a você: existem 42 cadeiras dentro da sala. Como você poderia saber se eu estou certo ou errado? Não sei você, mas eu só consigo pensar em um jeito: entrando na sala e contando as cadeiras. Como o professor fez uma afirmação sobre a constituição física da sala, só poderíamos saber se ele está certo por meio da observação. Mas existem situações nas quais nenhuma observação empírica seria relevante para dizer se uma afirmação está correta ou não. Por exemplo, suponha que existe um dragão na sua garagem, mas ele é invisível, então você não vai conseguir vê-lo. Ele também flutua no ar, então não adianta jogar farinha no chão para ver suas pegadas. Poderíamos jogar tinta nele para ver os seus contornos, mas ele é incorpóreo, então não adiantaria. Mas espera aí, se esse dragão é invisível, incorpóreo e impossível de ser observado, o que realmente significa dizer que ele existe? A história do dragão na garagem foi popularizada pelo astrofísico e divulgador da ciência Carl Sagan, e ela ilustra, entre outras coisas, algo conhecido na filosofia da ciência como falseabilidade. A falseabilidade é a possibilidade de dizer que uma afirmação é errada a partir de observações ou experiências. Ou seja, uma afirmação é falseável se existe a possibilidade de concluirmos a partir de dados que ela é equivocada. Essa ideia é muito útil se você quer entender como as coisas funcionam no universo. Porque se você afirma algo que nem sequer poderia se mostrar errado em nenhuma circunstância, você corre o risco de acreditar em algo equivocado e nunca saber que estava errado, já que você nunca teria um sinal de que está indo pelo caminho errado. Se eu te disser que existe um bule de chá orbitando o Sol nesse exato momento, você acreditaria? Uma forma de averiguar isso seria usando um telescópio para tentar captar algum sinal do bule. Mas se eu dissesse também que o bule é pequeno demais para ser observado pelo melhor dos nossos telescópios, você não teria como saber e precisaria acreditar na minha palavra. Eu poderia até dizer que se você não acredita, então você deveria provar que eu estou errado. E caso você não consiga, você deveria confiar em mim. Mas o que o filósofo Bertrand Russell tentou explicar quando usou esse exemplo há muitos anos atrás é que cabe à pessoa que afirma algo demonstrar que está certa. Se eu não consigo mostrar que você está errado, isso não indica que você está certo, já que mesmo que não consigamos observar o bule de chá, ele pode simplesmente não estar lá, orbitando o Sol. Por isso que afirmações sobre o universo impossíveis de estarem erradas diante de qualquer observação não são bons guias para tentarmos entender as coisas. Se você estiver viajando, não vai querer um guia turístico que te leve para os lugares errados. De um jeito parecido, cientistas que querem entender o funcionamento das coisas não querem teorias que os levem a conclusões erradas.
É preciso que afirmações possam se mostrar erradas em alguma circunstância. Se elas não podem, é como se estivéssemos em um labirinto sem saída. Não importa para onde você olhe e vá. Uma hora você vai acabar parando no mesmo lugar. Só descobrindo que nossas ideias estavam erradas é que podemos saber se ainda não conhecíamos tudo o que era necessário saber sobre algo. E aí? O que é verdade? Se nós acreditarmos que a nossa verdade ela é única, exclusiva, corremos o risco de acabar se frustrando por perceber que essa verdade ela é só sua. A realidade, portanto, ela é completamente plástica. Nós vimos isso ontem. Se ela é plástica, onde nós encontramos a comunhão entre essas verdades? É por meio da linguagem. Então, a linguagem é a ponte que conecta você com outras pessoas, com a realidade. É por meio da sua linguagem, tanto a sua linguagem verbal como não verbal, que você gera convencimento nas pessoas, que você starta novos saberes, que você acumula informação que vira entendimento, esse entendimento vira conhecimento, esse conhecimento vai sendo aplicado, vira aprendizado, e você começa a aplicar isso em outras áreas da sua vida, vira desenvolvimento. Quem defendeu isso foi Piaget. E então, se você quer ser dono da verdade, olha, atenção, talvez esse não seja o melhor caminho. Mas você já percebeu que talvez você precise mostrar sua verdade para as outras pessoas, para que elas comprem, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou mostrando uma visão de mundo para você. Existem cenários onde isso se aplica, existem cenários onde isso não se aplica. É assim que funciona, e eu tenho consciência disso. Mas a partir do momento que eu deixo isso bem contextualizado, crio um pano de fundo, as coisas começam a ficar mais claras para você, e você, de repente, pode começar a compartilhar desse conjunto de pensamentos, sentimentos, comportamentos, de repente até poder contribuir para enriquecer os nossos mapas. É aí onde a PNL é mais assertiva, é onde a gente entra com a linguagem. A linguagem é o sistema de comunicação interna que nós temos que nos torna humanos. A linguagem verbal e não verbal, que nós representamos as nossas conexões neurais, como elas são codificadas, organizadas, e claro, é por meio da linguagem que a gente cria os significados. Nós damos significado para as coisas, e esses significados muitas vezes são subjetivos, são abstratos, são simbólicos. Pensem comigo, como é que você representa a sua vida? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, ela chegou assim e disse: olha, Eduardo, o meu trabalho tá uma droga. Se o trabalho tá uma droga, se ela fala representando o trabalho como uma palavra dessa, é algo que ela detesta, que ela está viciada, que ela depende, porque se ela não tiver o trabalho, ela não vai alcançar outros estágios da vida. Ou seja, ela está sofrendo quando ela gera essa representação. Se ela pudesse mudar essa representação para o meu trabalho está desafiante. Ao mesmo tempo, às vezes a atividade é a mesma, mas agora o trabalho deixa de ser uma droga que vicia, que acaba com o ser humano, que gera sofrimento, para um processo curioso, estimulante, estressante às vezes, determinista, mas que eu estou motivado a resolver esses problemas do meu trabalho. Muito bem, então é por meio da linguagem que a gente dá o significado e o sentido para a nossa vida e para tudo que nós fazemos. Mas como isso é feito no cérebro? Como a linguagem tem esse poder transformacional tão profundo, permitindo que você possa fazer associações, representações para a sua vida e podendo se conectar a outras pessoas. Como isso é feito? Vamos lá. Vamos começar a sua estratégia não verbal. Você já imaginou que talvez você precise, nesse processo de comunicação, primeiro atuar com a sua comunicação não verbal? E é muito curioso isso, porque quando a gente pega a história da humanidade, os nossos antepassados, eles não nasceram já falando: olá, tudo bem? Como é que você vai? Meu nome é Eduardo Rocha, sou trainer, sabia? Não. Como é que ele funciona, né? Você já imaginou? Ele, na verdade, ele começou fazendo gestos. E foi por meio desses gestos
que ele começou a desenvolver a sua linguagem. Ou seja, a nossa parte mais primitiva, que está mais enraizado no nosso processo de desenvolvimento, é a nossa linguagem não verbal. Ela representa ainda mais do que a linguagem verbal. Pensa comigo, se uma pessoa, por exemplo, chega assim para você e diz, olha, vou até colocar aqui a minha estratégia. Olha, vou te falar uma coisa, tá? Eu estou muito feliz hoje. Minha felicidade está incrível. Estou numa alegria muito grande. Minha disposição, nossa, tá rompendo os limites. Fantástico. Já imaginou? Você acreditou no que eu falei? Deu para passar a verdade nessa fala? Nenhuma. Por quê? Porque simplesmente a minha comunicação ela estava diferente dos meus sentimentos. E é por mais que eu esteja falando. Esse processo nós chamamos de incongruência na PNL. É quando o que você está sentindo é diferente do que você está falando, do que você está se expressando. E quando você é congruente, é quando você está com tudo isso alinhado na tua vida. Perfeito? E isso é tão interessante que a gente começa a perceber que estar alinhado é poder. É o maior poder que você tem. É quando você, primeiro, está alinhado com você mesmo. Quando você segue você mesmo. Onde você acompanha você mesmo. Agora pense comigo. Se isso é poder estar com você mesmo, será que seria também poder estar com outras pessoas? E se você pudesse conectar com a sua linguagem não verbal com outras pessoas, como seria para trazer elas para o seu mapa, gerar um campo entre vocês dois e permitissem que vocês pudessem compartilhar ideias, sensações, emoções, e que isso ficasse dentro de uma mesmo mapa, um mapa composto por 1, 2 ou 3 pessoas. Como seria? Bem, essa técnica, essa estratégia, na verdade, na PNL nós chamamos de rapport. É quando você se alinha com a outra pessoa. É quando você começa a perceber que esse espelhamento ele fica tão perfeito. E vocês simplesmente começam quase a adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo e até o que ele vai falar. O rapport ocorre quando você está alinhado no seu corpo, você está espelhando o corpo da outra pessoa. Quando você está alinhado com a linguagem, falando praticamente o mesmo conteúdo, com as mesmas expressões. É quando você também está alinhado no seu tom de voz, na sua frequência de voz. É quando você olha nos olhos da pessoa. É quando você faz um alinhamento da respiração. Pensa comigo. Pensa aí no teu namorado, na tua namorada, que você conquistou, que você foi conquistado. Se pudessem ter uma câmera observando vocês, vocês estavam completamente conectados. Talvez, se a outra pessoa mexesse o cabelo, você também mexeria. Não porque você quisesse, mas porque você estava alinhado. Vocês estavam respirando na mesma velocidade. E não só isso. Muitos dos conteúdos que vocês falaram, o outro chegou e disse, nossa, eu também gosto disso, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Quantas vezes você conheceu uma pessoa e parecia que ela era sua amiga, seu vizinho? O que ocorre nesse fenômeno? Nós temos uma área no nosso cérebro chamada neurônios espelhos. Ela está verificando todo instante os comportamentos que estão à nossa volta. Ela é desenvolvida na nossa fase ainda muito, quando nós somos crianças, estamos desenvolvendo a parte cognitiva, e é ela que faz a criança olhar para o pai e para a mãe, e por observação começar a espelhar os comportamentos, linguagem, e começar a aprender. Essa área depois da fase adulta, ela fica importante, ela fica mais importante. Ela que nos dá a sensação de perigo. Ela que fica ali no estado de alerta, quando você vê uma pessoa que pode dar uma sensação de perigo, você já começa a sentir, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Nós usamos essa área do cérebro para espelhar o outro de uma forma inconsciente, para que a gente possa se alinhar. E eu vou te dar algumas estratégias para você fazer isso. E hoje a gente vai falar muito sobre técnicas, sobre ferramentas, sobre habilidades que você vai desenvolver. O que você pode é começar espelhando o comportamento simples da pessoa. A gente chama os comportamentos gestuais, os macro comportamentos fisiológicos, como, por exemplo, o movimento das mãos, da cabeça, afirmando com a pessoa. Lembre-se, isso não pode ser uma coisa meio forçada.
nem muito artificial. Tem que ser algo natural. Se alguém está falando algo para você, você pode balançar a cabeça levemente, olhando nos olhos da pessoa. Não que você esteja concordando, apenas você está dizendo, eu estou conectado com você. Se a pessoa cruza as mãos e as pernas, você também pode fazer o mesmo. O interessante é que você não precisa fazer igual. Basta qualquer gesto parecido que a sua mente encontra e percebe que é da mesma forma. E o mais curioso é que quando você começa a espelhar a respiração e a frequência de voz, é onde nós acreditamos que vocês dois estão completamente conectados. Rapport, portanto, é o poder que você tem de se aproximar de outra pessoa e criar esse campo informacional. Já dizia Bert Hellinger, que criou as constelações familiares. É esse campo que permite que você troque informações inconscientes. A filha do Milton Erickson dizia que essa é uma comunicação a 4 cérebros. É esse processo que faz com que você conquiste a atenção do outro. Então, rapport não é para você manipular, nem para você identificar mentira, como o pessoal fica pensando por aí. É para você conquistar a atenção, é para você ter o engajamento daquela outra pessoa. E hoje a gente vai falar sobre linguagem, a gente vai falar muito sobre relacionamento com o outro, tá bom? Então, rapport, você se entra no rapport quando você está no mesmo ambiente que a pessoa. Se você estiver num ambiente, por exemplo, você foi para uma igreja, automaticamente você, dentro da igreja, todo mundo que está naquela igreja, está em rapport com você, porque estão com a fé parecida, né? Com a mesma crença. Você está no estádio de futebol, na torcida do Flamengo, ou do Vasco, do Botafogo, qual que seja. O que é que você está? Você está em rapport. É curioso, que faz um gol, todo mundo se abraça. Uma coisa louca isso. Abraça, uma coisa maluca. Você nunca viu a pessoa dar um beijo no rosto. É uma coisa muito interessante. Como a gente se conecta rápido nesse nível de ambiente, né? E, claro, o comportamento, esse espelhamento comportamental. Vocês começam a se conectar. E aí você vai para a parte do rapport que eu acho a mais interessante. É quando vocês começam a compartilhar os seus saberes, as suas estratégias. E essas estratégias, elas são estimuladas a partir de uma pergunta. Como você faz isso? Eu gostaria que vocês memorizassem essa pergunta agora. Imagina ela entrando no teu cérebro, na tua mente, em letras grandes. Imagina isso, bem um letreiro imenso. Você faz isso. Como você aprende isso? Como você conseguiu isso? Essas perguntas conectam, porque a pessoa vai querer mostrar para você aquilo que é mais profundo dentro dela. Te conecta. Você se conecta com as capacidades, as estratégias da outra pessoa. E aí, quantas vezes a gente está ali numa reunião de amigos, chega uma pessoa e diz assim, cara, eu jogo voleibol. Você, uau, eu também jogo. Mas onde é que você joga? Eu jogo. Como é que você joga? De que posição? Eu sou ponteiro. É mesmo? Eu sou levantador. Você gosta de ponto? Você torce? Você está acompanhando a Liga Nacional. Você automaticamente se conecta com aquela pessoa. E ela engaja toda a atenção nela a você. Pergunta mágica. A gente vai falar muito sobre linguagem. Anotem. Como? E depois, claro, a partir das crenças e valores, né? Aquilo que é importante para mim, aquilo que me conecta com aquilo que está acima de mim, são as crenças e valores. Perfeito? Isso é rapport. Pense comigo. Quando você atuaria com rapport hoje, quando você aplicaria rapport? Se você vai chegar em casa com sua esposa, e você precisa debater algum assunto com ela, você já chega com 2 pés no peito? Não. Primeiro, tem rapport com ela. Com o seu chefe, você vai pedir um aumento, você está querendo pedir um aumento. Você já vai chegando assim, olha, chefe, eu quero um aumento. Você vai ter uma chance negativa muito grande. Comece falando sobre assuntos que não tem nada a ver. Assuntos do cotidiano, dia a dia. Entre rapport com ele primeiro, depois você pede. Perfeito? Você vai educar seu filho, dar uma orientação para seu filho, já fica assim, meu filho, não faça isso. Ferrando o processo. Entre em rapport com ele, pergunta como é que foi o dia dele, como ele fez isso, como é que ele fez, como ele fez, como ele fez. Depois vocês estão completamente conectados, você diz, meu filho, eu gostaria de fazer um pedido para você. Você pode fazer isso, isso, isso para o seu pai, para sua mãe? Diferente. Está conectado. É muito melhor. Tá bom? Então, isso é rapport. Isso é a linguagem não verbal.